conhecemos ao Senhor. Prossigamos a conhecer o Senhor. Ele quer ter uma intimidade contigo, jovem. Muitas vezes o nosso orgulho, o nosso ego nos tira da presença de Deus, mas saiba que o Senhor está restaurando nessa noite a sua intimidade com Ele. Aleluia. Eu vou me tirou do jardim.
transformada. E quando você canta Yeshua, a sua família é salva, resgatada com o poder do Espírito Santo de Deus. Esse nome tem poder, esse nome tem unção. E tudo aquilo que você disser em nome do Senhor acontecerá, porque Ele é fiel e justo para fazer aquilo que tem prometido a você. Então declare: Yeshua, Yeshua, Yeshua está neste lugar. Aleluia! A presença do Rei, a presença do Rei dos Reis está neste lugar. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus bem forte, para a honra, para a glória, para a adoração do seu nome, que é poderoso, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é príncipe da paz, que é Deus forte. Aleluia! Obrigado, Yeshua, porque o Senhor está neste lugar. A tua presença é real, o teu mover é real. Você pode dar um brado de vitória aí? Aleluia! É o nosso Deus que está neste lugar. A presença do Espírito Santo se manifesta através das nossas vidas. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite nós começamos uma nova série de mensagens, que é de Yeshua, ao qual é a razão do nosso viver, a razão do motivo da nossa adoração, o motivo do nosso fôlego de vida, da nossa intensidade em adoração. E é muito bom falar dele. Eu gostaria de convidar você a sentar nesse mesmo espírito, que a presença do Espírito Santo possa nos transbordar nesta noite, que a gente venha se esvaziar de tudo aquilo que a gente já recebeu, para que então Ele possa encher novamente. E Ele enchendo novamente, a gente venha transbordar. Amém? Glória a Deus. Primeiro episódio da nossa série. Não vou falar inglês, porque, né? Mas são as parábolas, as ilustrações de Jesus. Nós vamos falar sobre ela nessa noite. Se você pode abrir em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 7. Pode abrir no seu celular, na sua Bíblia física, o que você se sentir mais à vontade. Amém? Nós vamos falar a primeira parábola, que a gente vai falar sobre duas parábolas nessa noite. A primeira que nós vamos falar é a parábola Os Primeiros Lugares, que é o título que é colocado ali, né? Mas não, enfim, tem que vir para a escola bíblica para entender porque eles colocam um título. Amanhã, 10h15 da manhã. Mas os títulos que é colocado é Os Primeiros Lugares. Diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, e te diga: dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-se mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia,
Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, nós vamos explicar um pouco sobre esta parábola, que está aqui em Lucas, e nós também vamos falar sobre um texto em Marcos, fazendo uma associação entre os dois textos. Então, essa parábola de Jesus, ela ilustra algo que seja relevante para nós nos dias de hoje. É claro que ele estava falando sobre uma cultura da época, enquanto ele falava das parábolas. Mas, então, nós adaptamos e falamos sobre a nossa cultura de hoje. Né? Então, o que a parábola ela conta? Que, quando nós formos convidados para um casamento, um primeiro ponto que ele destaca no texto é para que a gente venha, ao chegar, observar o ambiente. Fala de nós analisarmos o que está acontecendo no ambiente. Então, a gente traz para a nossa vida. Como tem acontecido o ambiente das nossas vidas? O que tem surgido dentro do ambiente das nossas vidas? Será que a gente está atento para observar as coisas que estão acontecendo, ou a gente vai agindo por impulso? Impulso é ruim em muitos momentos, gente. Muitos momentos. E o jovem, né, tem muito disso, de impulsividade, de querer fazer as coisas, muitas vezes sem pensar. Mas a parábola aqui de Jesus fala, primeiro, analisa o ambiente, pensa um pouquinho antes de você agir. Sente o ambiente. Toda vez que você chega num lugar, chega numa festa, chega num local, sente o ambiente. Por quê? Porque, de repente, você vai chegar na festa e você vai ver que os convidados, eles então vão sentar nos primeiros bancos, nos bancos da frente. E se você for na mesma onda da massa, a gente é muito frágil em ser levado pela massa, isso é humano. A gente, muitas vezes, quem vai em jogo, ou quando a gente vai num show, o que a gente faz? A gente faz o que a massa está fazendo. A massa está... A gente está lá. Nem sabe o que está fazendo, a gente está fazendo. Eu brinco com o Neno muitas vezes, que ele ia em jogo, antigamente ele ia muito em jogo, era da torcida organizada e tudo, mas Jesus o libertou, porque é coxa branca. Não libertou do coxa branca, só do vício de frequentar o estádio, combinado. Ele disse que daqui a pouco é a vez dele, está combinado. Então, ele ia no futebol e ele disse que ficava lá assim, né? Isso aqui é... Eu pensava, o que fica fazendo, gritando, que não presta atenção no jogo? Você só está gritando, você não está prestando atenção no jogo. Não tem como você... E está prestando atenção no jogo com intensidade, dentro de acompanhar o jogo. Pelo menos para mim. Para mim não cabe muito isso. Mas... E é mais ou menos isso. O que acontece? A gente é levado pela massa. A gente é influenciado pela galera. Quando tem um povo tudo junto, normalmente o comportamento se repete. Isso é psicológico. O comportamento vai se repetir. Por exemplo, quando a gente está na igreja, o ministro de louvor fala, levanta suas mãos, adore a Deus. O que acontece? A gente é levado pelo ambiente que está nesse lugar. Que, sobre todos os modos, é a presença de Deus que é manifesta neste lugar. Então, a gente é levado pela massa. E o que Jesus fala? Quando estiver numa festa de um casamento, observe. Por quê? Porque se você fazer que nem a massa, você pode se dar mal. Porque daí você senta no primeiro banco, vem o dono da festa e fala, viu? Você já foi em casamento, que daí você vai justo na mesa dos padrinhos e fala assim, não, essa mesa é dos padrinhos. Daí você volta com um carão, assim, ai. Com aquela vergonha, porque aquela mesa era dos padrinhos. Aí a gente paga aquele mico, porque não era o local adequado para a gente. Então, Jesus fala, analisa o ambiente, respira. Não chega e vai querer sentar lá na janelinha. Espera um pouquinho, analisa o ambiente. Por quê? O dono da festa vai chegar e falar, aqui é o lugar dos padrinhos. E pensa antes de fazer. Então, essa é uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus
nos fala para nós refletirmos, é nós observarmos as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor antes de tomarmos atitude. Sente o ambiente espiritual. Ponto muito importante. Porque os convidados todos queriam sentar na janelinha, mas muitas vezes iam pagar esse mico. Então, nós precisamos aprender a tomar o lugar que nos é devido. Porque o que acontece nas nossas vidas? A gente, muitas vezes, pensa além do que somos. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, o camarada falou assim, eu achei que eu ia ser o Duca Tambasco, que ele é baixista. Achei que ia ser o Duca Tambasco, porque eu viajava o Brasil e Deus tinha outro plano para a minha vida. E muitas vezes nós criamos expectativas em relação a nós mesmos que é fora de uma realidade. Todos nós, enquanto seres humanos, nós, um dia, quem sabe, pensamos em um status de explosão, um evidenciar. Deus pode ter para nós? Pode ter, mas Deus também pode não ter. Então, Jesus fala, calma, observa o ambiente. Relaxa, não cria tanta expectativa. Porque senão você pode pagar mico. Porque às vezes não é a hora da explosão, não é a hora do evidenciar, não é o momento. Existem uns processos, que a gente sempre fala, para quem sabe chegar lá onde Deus te prometeu. Mas relaxa, respira, observa. Então Deus está nos falando para observar o ambiente. E às vezes a gente está pensando além do que a gente é. Ou ao contrário, que também é complicado. Ou muitas vezes nós estamos pensando abaixo do que realmente nós somos. E a gente quer sentar não lá nos últimos bancos, a gente quer sentar lá fora, saindo no portão. Porque a gente acha que não, eu não tenho competência para isso. Então, o que a gente precisa fazer? Analisar o ambiente. Porque a parábola nos fala que é melhor nós nos julgarmos menores, que é melhor o menor, do que se nos julgarmos com a maior importância. Então, se a gente fosse escolher se é melhor a gente vir e sentar aqui nos primeiros bancos, entenda a parábola, entenda entre linhas, é melhor a gente sentar lá fora do que sentar na janelinha. Que nem a gente brinca, né? Chegou agora, já quer sentar na janelinha? Né? Um outro ditado, uma outra ilustração que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Que nós não devemos, nós nos colocarmos em holofotes. Não é a gente que deve se colocar em holofotes. Nós devemos aguardar o momento em que as pessoas vão nos colocar nos holofotes. Não é a gente que se coloca. É muito importante isso, a gente entender isso. Porque na impulsividade, muitas vezes, a gente quer estar em evidência. Mas a gente se colocando. Como diz a palavra de Deus, quem ouvir, entenda. Como diz lá em Apocalipse, né? Quem ouça, entenda o que o Espírito está nos falando. Então, muitas vezes a gente acaba pagando mico por causa disso. Então, é melhor nos julgarmos menor. E se formos convidados a sentarmos no lugar de honra, e então nós seremos honrados. Porque as pessoas verão, puxa, aquele lá tem moral, está sentando lá junto com os bambambam. Não é assim que a gente olha? Puxa, olha lá, convidaram, o cara estava lá atrás, que humildade. Eu acho que uma das grandes lições que Jesus nos traz nessa parábola é a humildade. Puxa, o cara, já percebeu que quando tem alguém com nome de evidência, a gente fica observando? E daí, se o cara é top, humilde, a gente fala, poxa, mas que cara humilde, né? Bateu o maior papo com a gente, conversou com a gente, nem parece que tem esse nome. E a gente precisa aprender a ser humilde. E nessa parábola, Jesus nos fala sobre humildade. E é interessante que lá em Marcos capítulo 10, eu não vou ler, mas eu me lembrei, quando estava preparando a mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar da passagem em que Tiago e João falam assim, viu, Senhor Jesus, quem que vai sentar do lado, coloca-nos para sentar ao seu lado lá nos céus, um à direita e outro à esquerda. Ou seja, Senhor, nos coloca para sentar na janelinha, nos coloca em holofote, Jesus. Ou seja, eles estavam se colocando em holofotes e não esperando o momento
do momento que eles seriam colocados, eles estavam pedindo por holofotes. E a palavra de Deus nos diz aqui ao contrário: não se coloque em holofote, aguarde o momento que te chamarem. E a gente vê isso na vida de Jesus. Ele passou por todo o processo, mas um dia vai estar um holofote gigantesco sobre ele, onde ele vai vir com grande poder e glória. Ele veio, montou no jumentinho, no burrinho, enfim, morreu, ressuscitou, mas um dia ele vai voltar em grande glória. Mas quem que colocou ele lá? Claro que são 3, mas Deus o colocará em posição de honra, porque a palavra de Deus diz que Deus deu a ele o nome que é sobre todo o nome. O que significa? Deus deu para ele, não foi ele que tomou um nome que é sobre todo nome. Ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. Então o que acontece? Eles falaram para Jesus: Senhor, Jesus, tem como colocar a gente lá do seu lado, então? E Jesus perguntou para eles: vocês podem beber do cálice que eu bebi e ser batizado do meu batismo? Vocês conseguem? Vocês pagam o preço disso? E eles, tudo empolgado, na impulsividade muitas vezes, que nós jovens, me incluo nisso, a gente tem, que é, não, fechou, a gente faz, a gente toma o cálice, toma o que mais o senhor quer que a gente tome? Aonde o senhor quer que a gente mergulhe? Não, a gente vai fazer. Por quê? Porque a gente está preocupado em sentar à direita e à esquerda de Jesus na glória. A gente não está preocupado com o preço, a gente só está preocupado com o resultado. Por exemplo, quando a gente vai em alguma loja, uma loja que eu gosto, a Zara, a gente vai lá na Zara, que a gente vai nas roupas mais top. Daí a gente vai olhar o preço, né? Por quê? Porque a gente quer a roupa, mas a gente não quer pagar o preço. E era mais ou menos isso que Jesus estava falando pra gente. Ah, vocês querem? Não, a gente quer, tá top. Esse figurino, Jesus, eu vou ficar das galáxias se eu usar essa roupa. Mas daí na hora de pagar, pior que só faz em 3 vezes, não tem como parcelar mais. Não tem como, só faz em 3. Não, mas eu quero. E era mais ou menos isso que Jesus estava falando para eles. E olha só, eu fui buscar no original o significado da palavra cálice, desse cálice que Jesus estava falando e do batismo que Jesus estava falando. O cálice que ele falava é uma metáfora ou uma experiência de alguém que pode ser positivo, prazeroso, ou pode ser adverso, negativo, que era o cálice que precisa ser tomado. Então, para que eles estivessem, quem sabe, um dia, pensar na possibilidade de estar ao lado de Jesus, eles precisavam tomar de um cálice que muitas vezes é um desprazer, é uma condição adversa, uma condição ruim. E é sobre isso que mexe com a gente nessa noite que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque muitas vezes são designações, isso está no original, são designações divinas favoráveis ou desfavoráveis. Cálice que Deus apresenta para alguém beber de prosperidade, assim como a adversidade. Ou seja, está nos falando que para nós chegarmos em holofotes é necessário nós passarmos por adversidades, momentos difíceis. E o que a gente muitas vezes quer? A gente só quer a roupa top, o terno de italiano, né? É francês, sei lá o que é lá, aquele bem chique. A gente só quer aquele top, mas a gente quer pagar o preço? A gente não quer. E às vezes dá aos pouquinhos, tá? Eu vou pagar aos pouquinhos, mas eu vou sentar lá. A gente não quer pagar o preço, a gente começa a questionar a Deus. Pai, por que eu passo por isso? Por que eu estou passando por essa circunstância? Porque Jesus precisa nos colocar no lugar que é devido para nós. Porque Ele só manifesta a glória dEle quando nós estivermos prontos para receber a manifestação da glória dEle. E para isso nós precisamos ser prensados, amassados e tomarmos cálice de adversidades.
que a gente muitas vezes está negando e rejeitando esses cálices. A gente fala, não, Senhor, por que comigo? Por que na minha vida? Porque tantas pessoas aí vivem e não passam por nada disso. Passam, é gente que não ouve, é gente que não vê, é gente que não sabe. Mas todos nós, como diz a palavra de Deus, no mundo inteiro temos passado pelas mesmas aflições. Só que a gente quer? Não. Só que eles disseram sim, eu quero. Porque que a gente fala? A gente fala sem ter a consciência do que realmente é. Batismo. Uma imersão. Olha que interessante o batismo que Jesus fala. É uma imersão na calamidade, ou nas calamidades e aflições, ao qual alguém é submergido completamente. Então fala de dois aspectos. Fala de imersão e fala de submergir completamente nas adversidades e calamidades. Não é ficar com o narizinho para fora e respirando, não. É submergir completamente. E daí às vezes a gente não entende o que a gente está passando, né? A gente começa a questionar e falar, pai, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando mais. Mas é estar submerso nas adversidades, para que então a gente ganhe um lugar que o Senhor nos dá de holofote. Mas para isso é preciso nós enfrentarmos o processo. Queria dar um exemplo de um camarada há 200 anos antes de Cristo, que contou essa história, que o nome dele é Nicander. Dá para pôr no seu filho se você quiser. Nicander. E o que ele deu como exemplo dessas circunstâncias, ao qual nós dividimos em duas etapas, essa questão do cálice e do batismo. Ele dá o exemplo de um pepino, ao qual ele é com o processo de colocá-lo em conserva. Não sei se alguém aqui já fez isso. Acho que não. Ninguém levantou a mão. De colocar o pepino na conserva. Qual que é um dos mais normais processos? Você pega o pepino, primeiro você mergulha ele na água quente e depois você mergulha ele no vinagre ou coloca ele na conserva do vinagre. E ele traz esse exemplo para falar em relação a esse processo nas nossas vidas. Que é uma comparação de quando aceitamos a Jesus e nos batizamos dizendo que só o Senhor é Deus e que nós cremos que Ele morreu, ressuscitou e um dia voltará. Então esse é o primeiro processo, o processo do que a gente pode falar do cálice, que a gente pode falar também ali desse processo da água quente, aonde a gente levanta a nossa mão e a gente fala, eu te aceito, Jesus. Eu te recebo, o Senhor será o Deus da minha vida e da minha salvação. Só que perceba, quando a gente levanta a nossa mão, a gente não tem muita noção do que a gente faz. Quando a gente se batiza, quem sabe a gente se batiza um pouco mais para frente, a gente está caminhando para entender como as coisas funcionam. Porque muitas vezes a pessoa aceita Jesus, se batiza e acha que a vida dela vai ser um mar de rosas, perfeitos. Mas na caminhada a gente vai entendendo que a gente precisa submergir e ficar no vinagre. Por que no vinagre? Porque só mantém a conserva se ficar sempre dentro do vinagre. E o que isso significa? Que o processo de conversão, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, se batizamos, e começa a gerar dentro de nós um processo de conversão, quer dizer de uma escolha nossa para então sermos transformados em Jesus. Não basta apenas ser mergulhado na água quente. Nós precisamos escolher ser transformados, estarmos lá no vinagre, onde muitas vezes é azedo, onde muitas vezes a gente não quer, mas ser mergulhados no vinagre e ficar lá. O segundo processo, que é então esse processo de conversão e transformação nas nossas vidas. Não basta nós aceitarmos Jesus, nós sermos batizados, nós precisamos viver dentro do processo que Deus tem para nós. Nós precisamos mergulhar. Quantos estão entendendo? Amém. Nós precisamos estar mergulhados neste vinagre. Então ele traz essa associação do que é esse batismo para nós. No original, esse batismo
traz essa associação de que não basta mergulhar na água quente. Não basta. Nós precisamos deixar ser transformados por Jesus. E na caminhada a gente vai percebendo cada ano que passa o quanto a gente não era transformado ainda. Que a gente precisa de mais um pouco. E daí a gente chega no outro ano e a gente fala, meu Deus, eu achei que eu estava pronto, mas eu precisava de mais um pouco. Para então, quem sabe, a gente almejar algum holofote que Deus nos coloque. Isso é muito interessante e muito forte. Então, primeiro é um ato público de fé, que é o aceitar Jesus. É um consentimento intelectual que a gente faz ali. Aparentemente intelectual, porque a gente só vai entender realmente o que a gente está fazendo, aonde que a gente está entrando no decorrer do processo. Aonde eu preciso renunciar, eu preciso deixar, eu preciso negar a mim mesmo e seguir com a cruz de Jesus. O segundo exemplo é uma transformação genuína. Ela deve ter uma união e uma mudança real nas nossas vidas. Como a relação do pepino, do picles, que é transformado, então, de pepino para o picles, se é que a gente pode chamar assim, porque ele passou pelo processo. Então, o que a gente precisa fazer? Se arrepender, passar pelo comprometimento de uma transformação espiritual. Nós precisamos nos comprometer a isso. Mas para isso nós precisamos estar dispostos. Quantos estão dispostos aqui a beber o cálice e a passar pelo batismo que Jesus nos cita aqui? Amém. 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 Já estou terminando. E olha que interessante. Tiago morre decapitado. Ele que queria sentar, né? Queriam sentar do lado de Jesus. Como que ele morre? Decapitado. E como que João morre? Morre de velho. Se a gente pudesse escolher o que a gente queria? Morrer de velho. A gente não queria morrer decapitado. Mas quem sabe alguns de nós precisem morrer decapitado. Deus nos livre, né? Mas será que a gente estava disposto? Será que a gente estava disposto? Será que o processo precisa apertar a gente um pouco mais? É muito difícil falar isso, né? Muito. Por isso que o Senhor nos traz a reflexão através de parábolas, para não ficar tão pesado. E então, para finalizar, Jesus chama Tiago e João e fala assim, ó, porque acontece, os discípulos ficaram, o que vocês estão falando aí, cara? O que vocês querem se achar aí? Vocês estão achando que é melhor que a gente? Os discípulos falaram, os 10 falaram. E então Jesus chama Tiago e João do lado e fala assim, eu vou dar uma dica para vocês, vou dar um conselho para vocês. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E aquele que quiser ser o menor, que seja o maior, então. Ele fala o contrário daquilo que eles estavam pensando. E a palavra de Deus diz que Jesus fez isso. Ele se fez como servo. Todo aquele que quiser se exaltar, será humilhado. E todo aquele que se humilhar, será exaltado. Então é um confronto muito grande para as nossas vidas, porque o cristianismo não tem a ver com que nós ficarmos em holofotes e ficarmos tirando onda, ficarmos nos aparecendo. O cristianismo tem a ver com Jesus aparecer, com Deus aparecer, com a glória dele ser manifesta e ele ser honrado. O cristianismo muitas vezes está distorcido dentro do nosso conceito do que é cristianismo. Filipenses 2, 8, 9, a Bíblia fala: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está sobre todo o nome. Então não é a gente que se exalta, é Deus que nos exalta. E algo bem interessante, no fechamento dessa parábola, o que fala? Que traz que a gente deveria fazer um churrasco, não para os nossos amigos, mas fazer para os pobres. Porque quando a gente faz um churrasco, o que a gente chama os nossos amigos? É super normal, né? A gente chama os nossos amigos, quem a gente gosta, quem é legal. A gente não chama um chato, não chama não sei o que lá para o churrasco. A gente chama a gente boa. E o que Jesus está nos falando aqui? Se você não quiser uma troca, porque quando você chama a pessoa para o churrasco, daí você já fica esperando o retorno daquele churrasco que você deu, né? Para comer na casa do outro, e normalmente é assim com um amigo. Jesus está falando assim, se você
fizeram para os pobres, não especificamente o churrasco, mas uma ilustração, o que a gente faz para os pobres, sem que o que a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo, com que as pessoas não fiquem sabendo aquilo que você fez, então você vai colher na eternidade. Então o que a gente tem feito para aqueles que, quem sabe, nunca nos dariam algum retorno, porque a gente só pensa em questão financeira, mas pode ser uma questão emocional também. Sabe aquele que a gente estende uma mão, ao qual uma pessoa que você, quem sabe, nunca vai ter nada de retorno daquela pessoa, mesmo emocional. Você está dando um apoio, você está dando um conselho, você está tentando levantar a pessoa, ajudar a pessoa. Você fala, eu nunca vou ter um retorno, porque eu só dou. E olha o Evangelho de Jesus. Calma, relaxa, porque o teu retorno está na glória. Não se preocupe com isso que está acontecendo. Doe mesmo, se dê mesmo. Porque o resultado, a colheita virá. E virá na eternidade. Amém? Então eu encerro essa primeira parte. Glória a Deus. Não esqueci aqui da torcida organizada, mas eu vou deixar para falar no final, tá, gente? Para não perder a espiritualidade aqui. Olha só, gente. Na realidade, as parábolas de Jesus são como um espelho que serve para nós enxergarmos a nossa própria realidade. Quando nós olhamos para a parábola. Só que muitos preferem quebrar esse espelho ao invés de mudar a realidade que viu através desse espelho. Então nós precisamos entender isso, né? Por isso que esse mês a gente vai falar sobre isso, sobre parábolas, e que a gente possa se enxergar na parábola. Por quê? Porque sempre as parábolas são com respeito ao reino de Deus e aquilo que a gente precisa colocar em prática nas nossas vidas. Na verdade, a Bíblia é isso. Eu estava falando para alguém hoje, pela manhã, eu falei assim, a Bíblia é isso. É você ler qual é o contexto da época. Depois que você entender o contexto, o que Jesus está dizendo aqui? E depois que você vê o que Jesus está dizendo, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Se você fizer essas 3 perguntas, você vai começar a ter um outro entendimento da Bíblia na sua vida e aplicação também na sua vida. Ô Jonathan, faz favor, vamos ler juntos lá no telão, não precisa você abrir. Lucas, capítulo 14, versículo 16, é uma continuação aqui do que a Dai estava falando. Lucas, capítulo 14, versículo 16. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. 17. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Congela aí, daqui a pouco a gente vai continuar. Pode deixar aí, tá? Olha só, gente, para entender essa parábola, que é uma continuação ali daquela festa que estava tendo, que a Dai falou aqui. Bom, primeiro o contexto aqui. Qual que era, gente, esse contexto? Era um contexto de uma ceia, de um jantar. Então, esse anfitrião, ele mandou o seu servo, dizer aos que haviam convidados: venham, porque tudo está pronto. Bom, contexto histórico. Enviava-se um convite, né, antecipado. Como é hoje? Se antecipavam, enviavam os convites. Porém, quando estava tudo preparado, ou seja, ninguém ia comer comida fria, né, gente? Então, quando estava tudo preparado, o banquete estava na mesa, tudo estava pronto, o servo, ele ia lá, de casa em casa, e anunciava: gente, está pronto o banquete. E trazendo para a nossa realidade hoje, mesmo com um tempo assim, né, chuvoso, muita gente ficou em casa e tal, eu quero dizer para você, o banquete está preparado aqui nessa noite. Está preparado o banquete espiritual para a sua vida nessa noite. Vamos lá, passa lá. Mas eles começaram um por um. Gente, olha só esse detalhe aqui. Eles começaram um por um a apresentar desculpas.
Eles receberam um convite, eles se prepararam para essa ceia, para esse jantar. O jantar estava pronto, estava tudo reservado para eles, do bom e do melhor, mas eles começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Gente, bom, primeiro era um jantar, era noite. Eu fiquei pensando aqui, volta lá, por favor. Quem compra uma propriedade sem antes ver essa propriedade? E depois ainda de comprar, ou seja, ele comprou sem ver. E ainda ele vai à noite para ver. Gente, não tem noção. Não tem cabimento, ainda mais no contexto dos judeus, né? Um judeu não faz um negócio assim. Eu comprei uma propriedade e eu preciso lá ver essa propriedade. Aqui não tá, essa versão tá meio assim, um pouquinho confusa, mas na versão original diz assim: olha, eu comprei e eu preciso conhecer. Mas como que ele comprou sem conhecer? Ou seja, dando uma desculpa. Na originalidade, mentindo e dando uma desculpa. Vamos lá, passa lá. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Bom, essas juntas de boi, volta lá. Calma, cara. Calma, nós já vamos para casa, calma. Acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Bom, uma junta era 2 bois. Se ele comprou 5 juntas, ele comprou 10 bois. Os bois serviam para arar, para puxar o arado para arar a terra da época, né? Até hoje acontece em muitos lugares isso. Mas veja bem, ele está indo experimentá-las, essas juntas. Gente, mais um equívoco aqui. Ele comprou e agora que ele está indo experimentar. Como assim? E se esses bois forem cegos? Eu fiquei pensando, não vai arar nada, né, Fabinho? E se esses bois tiverem algum problema? E se esses bois estiverem aposentados já? Pronto, não serve para nada mais. Eles compraram, esse outro comprou antecipado e vou experimentar. E à noite ainda, na hora da ceia, na hora da janta. Desculpas e mentira. Agora pode passar. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não vou poder ir. Bom, esse aqui é um motivo. Mas espera aí. Era uma ótima ocasião, já que ele tinha se casado, para levar a esposa dele para uma festa, né? Afinal de contas, estava tudo à mesa, preparado, convívio social, isso é muito bom. Ele falou assim: acabo de me casar e por isso não posso ir. Só que esse aqui é o pior de todos ainda, nem se desculpou. Casei, já era. Como se o casamento fosse uma desculpa. Olha só. Eu casei. Não posso ir mais no Juve, casei. Calma, gente, vai ter os jovens casais aqui, tá? Fiquem tranquilos, viu, Carlos, que vai casar aí. Casei, por isso eu não posso ir. E nem se desculpou. Gente, interessante de tudo isso é desculpas em cima de desculpas. E aqui que eu quero colocar essa aplicação nas nossas vidas. Por quê? Porque às vezes essa parábola se encaixa justamente nas nossas vidas. Vamos fazer isso para Deus? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Eu não posso. Sabe por quê? Por causa disso. A culto dos jovens, né? 10 horas da noite, muito tarde, né? Dá até sono de falar, né, gente? Não posso. Tem outras coisas. Trabalhei semana inteira, né? Faculdade. Deus o livre. Espera mais 5 anos. Não, porque agora eu estou namorando, né? E fica mais difícil. A gente começa a dar desculpas em cima de desculpas para as coisas de Deus.
Era um banquete, gente. E esse anfitrião aqui, ele simboliza o próprio Deus. Que ele fez um grande banquete. E enviou seu servo para dizer assim: o banquete está pronto. Esse servo representa o Espírito Santo de Deus, que enviou o primeiro convite. Algo mexeu nos nossos corações. Ele envia o segundo convite, dizendo assim: está pronto o banquete. Está preparado para vocês. Mas sabe o que é? Comprei uma junta de bois, 2 juntas de bois. Sabe o que é? Eu comprei uma propriedade, eu tenho que ver. Sabe o que é? Me casei. E a gente começa a dar desculpas. Desculpas para Deus. E daí a gente começa a falar assim: as coisas não eram como eram antes, né? Começa a viver de saudosismo. Daí, não, as coisas, né? As coisas não aconteciam, não acontecem mais como aconteciam antes. Sabe por que isso? Porque na realidade a gente começa a dar desculpas para Deus. Está escrito lá, Hebreus 13, ontem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, gente. Sabe quem que muda? Somos nós que mudamos, colocando desculpas em cima de desculpas. Eu estou trabalhando, as coisas ficam difíceis. Eu estou fazendo isso, complicou, né? Sabe por quê? Porque a gente tem colocado outras coisas acima das coisas de Deus nas nossas vidas, acima do próprio Deus. Nós temos colocado, nós temos adorado outros deuses. Nós não estamos cumprindo os mandamentos do Senhor, que diz assim: não adorar outro Deus além de mim. Idolatria sempre foi assim, pecado assim que destruiu o povo de Deus. E às vezes, sem a gente perceber, nós estamos cometendo idolatria. Por quê? Porque a gente fica lá, a Dai falou de jogo, e é uma verdade mesmo, gente. A gente fica lá na preliminar, vendo a escalação, os meninos, vou falar de nós, né, gente? Fica na preliminar, vendo a escalação do time, quem vai jogar, né? Aí são 2 tempos. E depois a gente quer ver os comentários ainda. 3, 4 horas. Vamos assistir uma série. A gente amanhece assistindo uma série. Mas a gente vem pro culto de 1h30, não vê a hora. Se passou um pouquinho, já era. Já tem gente para dedurar pro pastor que os jovens passaram das 11h30. Gente, nós precisamos rever os nossos conceitos. Essa é uma verdade. Por isso que essa parábola, ela tem que ser uma verdade nas nossas vidas. Chega de dar desculpas. Desculpas em cima de desculpas. E é interessante que a Bíblia fala de Davi e de Saul. A Bíblia fala que quando Davi errava, pecava, ele falava assim: Senhor, pequei, eu errei, eu falhei. E quando Saul pecava, o que acontecia? Não, mas veja bem, olha, por causa disso, por causa daquela situação, ou seja, desculpas. Desculpa em cima de desculpas. E quem foi Saul e quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, gente? Porque ele não dava desculpas. Aí eu falhei, eu errei, eu assumo a minha responsabilidade. Restaura em mim um espírito reto, um coração quebrantado. Agora Saul não, o problema foi o profeta que atrasou aqui. Não, o problema foi as pessoas. Não, foi as pessoas que ficaram cantando aí que Davi era o melhor. Não, as pessoas estão erradas. A gente tem que olhar para nós, para dentro de cada um de nós, né? Nessa noite, que essa parábola você possa enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira assim: será que eu estou dando desculpas para Deus? Será que o problema está nas pessoas? Será que o problema está na igreja? Né? Será que o problema está no grupo de jovens, da juventude? Ou será que sou eu o problema? Qual que é a desculpa? A nossa vida está na condição que nós estamos hoje. Qual que é a desculpa? A nossa vida sentimental está na condição que está hoje. Qual que é a desculpa? Da nossa vida espiritual está na condição que está hoje. Qual que é a desculpa da nossa vida como família está na condição que está hoje? Será que são as pessoas?
Será que são quem está à nossa volta? Ou será que nós estamos dando desculpa em cima de desculpas e acreditando nessas desculpas? O Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu falo, está convidando você para o banquete que está preparado aqui nessa noite, para você nunca mais dar desculpas na sua vida. Você sabe, gente, que conversava também com uma pessoa hoje e falava assim sobre relacionamento, né? Outro dia alguém falou assim, num discipulado nosso online, e alguém perguntou assim: quanto tempo você tem de casado com a Dai? Eu falei assim, 14, indo para 15. Ah, não, essa é a fase que não briga mais, que bom, né? Eu falei, você que pensa. Você que pensa. Sabe por quê? Porque relacionamento não é assim, gente, né? Relacionamento, né? A gente procura não brigar, né? A gente, claro, com o tempo assim, você começa a enxergar, não. Hoje não olha desse jeito, então fica tranquilo. Não fala isso, não fala isso. A gente começa a pegar os atalhos, né? Mas relacionamento, gente, é assim. Sempre vai ter alguma coisa para acertar, para colocar em ordem. Não é diferente da nossa vida com Deus. Não com relação a Deus, mas com relação a nós e Deus. A gente sempre vai ter que ir colocando as coisas em ordem, como diz aquela canção: Senhor, mude as coisas de lugar na minha vida agora. Senhor, restaure em mim. Senhor, faça através da minha vida. Sabe? E assim, e outro dia, vou confessar meu pecado aqui. Eu não estava enxergando algumas coisas. Eu confesso que eu não estava enxergando algumas coisas assim. Aí eu comecei a partir de então a enxergar isso. Aí a Dai chegou em casa um dia lá e tal. Eu falei, aconteceu isso lá e tal. Mas eu que errei ali. Não sei, alguma louça caiu, não sei o que era. Alguma coisa. A Dai, nossa, admitiu. Aí eu comecei a, né, por dentro estava assim, fale outra coisa. Mas aí, não, beleza, admiti. Eu não estava admitindo mesmo, mas daí eu admiti. Isso foi uma cura, né? Foi uma cura, porque eu consegui enxergar algo que eu não estava enxergando. E às vezes são pequenas coisas, né? Que essas pequenas coisas vão se transformando em grandes coisas se a gente não enxergar. E é assim também a nossa vida com Deus. A gente começa a dar uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, né? E daí a gente sempre fala, a gente tem que ser, gente, exemplo daquilo que a gente está vivendo. A Dai está se formando essa semana, glória a Deus. Depois de 6 anos, ela demorou 6 anos no curso dela porque ela teve que mudar de faculdade. Mas durante esses 6 anos, trabalho, faculdade, praticamente todos os cultos nós estamos aqui, terça, quinta, domingo, sábado. Em todos esses anos nunca deixamos de congregar, nunca deixamos de estar aqui. Que adianta a gente ficar dando desculpa? Tenho faculdade, trabalho até tarde. Não adianta a gente ficar dando desculpa, gente. Ou a gente abraça a causa de Cristo como discípulos dele, ou a gente vai ficar dando desculpa para sempre. E eu falava para essa pessoa que eu estava hoje num café e ajudando ela, discipulando ela, eu falei assim, eu posso falar, eu e a Dai, como Davi. Porque Davi falou assim, foi escrito assim na palavra de Deus, que Davi serviu ao Senhor na sua geração. Gente, já são pelo menos 13 a 15 anos, eu e a Dai trabalhando com jovens e adolescentes aqui na igreja. E eu posso falar, nós servimos a Deus na nossa geração, sem parar. Porque a gente não adianta ficar dando desculpa, gente. Ou a gente entra de cabeça, ou a gente fica mais ou menos. Fica mais ou menos. Não, mais ou menos. Jesus disse que os mais ou menos, ele vai fazer o que, gente? Vomitar da sua boca. Ou você é frio,
ou você é quente? Mas mais ou menos. Tome uma decisão nessa noite, porque o banquete está pronto nessa noite. Quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Eu quero que você, neste momento, feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus. Sabe, gente, a palavra de Deus, ela é confrontadora. Tem vezes que nós vamos aqui, né, rodopiar aqui. Nos últimos cultos foi assim, né, gente? Glória a Deus, gente batizada com o Espírito Santo, gente sendo curada, eita glória. Mas vai ter culto que vai ser como esse, que vai ser difícil dar um glória a Deus. Mas isso está sendo trabalhado aqui dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. E muitas vezes nós ficamos assim com vergonha do que as pessoas vão achar. A gente fica com vergonha do que, né? Mas o importante de tudo, sabe o que é? A gente dar ouvido à voz, ao Espírito Santo de Deus. Gente, a minha dificuldade lá em casa, sou sincero em falar, era admitir as coisas que eu achava que eram pequenas demais. E quando eu admiti, isso me trouxe refrigério e paz no meu coração. Coisa pequena. Derrubei um prato, quebrei. Mas também porque você deixou perto aqui também, daí eu derrubei mesmo. Mas quem derrubou fui eu. Coisas pequenas. E sabe? E às vezes o Espírito Santo está falando conosco. Ele mandou o convite. Ele está reiterando o convite na sua vida. E você, não, isso não é comigo não. Estou muito bem. Mas Ele está fazendo o convite para você nessa noite, porque o banquete está preparado. O banquete está preparado. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de dar desculpas, como esses homens ali deram desculpas ali para o seu Senhor, para o anfitrião da festa. Eu vou deixar para você ler a final da parábola em casa, porque eles perderam a oportunidade. E a Bíblia fala que Ele chamou outros para estarem lá. Como a Dai falou, às vezes nós sentimos tanto acima da média. Não, é Deus no céu e eu na terra. Ele só está esperando eu lá. E muitas vezes nós estamos ficando fora da festa, fora do propósito. Tudo por quê? Porque a gente quer dar desculpa para Deus. Pare de dar desculpa para Deus e assuma um propósito com Ele nessa noite. Renove sua aliança com Ele nessa noite. Não importa se você tem 1 ano de igreja, se você tem 10 anos de igreja, não importa. O importante é que Ele está falando com você nessa noite. O importante é que Ele quer restaurar a sua aliança contigo nessa noite.